Bem-vinda a mais uma receita aqui no Colher de Paula, onde a gente acredita que cozinhar é para todos e, é claro, onde você encontra aquele tempero fundo de panela. E hoje é um dia especial aqui do canal, porque eu vou fazer a tão pedida receita de torta de palmito, aquela que eu fiz no MasterChef. Curioso porque essa receita, essa torta, tem um significado, uma historinha diferente na minha vida. Lembra que eu contei pra vocês que eu aprendi a cozinhar com a minha avó Ventu? Então, essa torta de palmito era a marca registrada dela. Uma das, né? Mas essa era especial. E ela me ensinou e hoje eu acho que eu aprendi direitinho, né? Então eu vou passar pra vocês. E agora a gente vai para o anota aí. Farinha de trigo, manteiga, ovos, palmito, tomate, cebola, azeitona, alho poró, leite, noz moscada, semente de coentro, sal, pimenta branca, azeite, ervas frescas que eu usei, tomilho, salsinha, cebolete e orégano fresco e alguns utensílios também. Pessoal, não se preocupem, tá? Eu sempre deixo descrito aqui no canal, passo a receitinha por completo, a quantidade, tá bom? E os utensílios, vão você ter uma bacia ou uma tigela que você possa fazer sua massa com tranquilidade, tá? Um rolo de abrir massa, 2 saquinhos de cozinha, depois eu vou explicar pra vocês o porquê, é uma diquinha aí, vale a pena. E uma assadeira, uma forma de torta. Essa daqui saiu fundo, tá? É aquela que eu usei no MasterChef, mas você pode colocar na sua assadeira de casa, do jeito que você quiser, tá bom? E é claro, né, não posso esquecer, uma boa colher de Paula. A primeira coisa que você vai fazer é preparar a sua massa, tá? Porque ela precisa descansar e quanto mais tempo ela descansar é melhor, tá bom? Então vamos lá, a gente coloca a farinha. Já está separada aqui nas gramas certinhas, que está escrito aí para você, não se preocupe. Você vai pegar a manteiga, ela tem que estar gelada mesmo, tá, gente? Você dá uma quebradinha aqui na manteiga, vai fazer uma melequinha mesmo, mas vale a pena, tá? Porque essa massa e essa torta é deliciosa. Ah, lembrando, gente, eu vou dar o toque da Paula, tá? A torta, a receita da minha avó, mas tem algumas coisas aqui como semente de coentro, algumas ervas frescas, algumas coisinhas que é o meu toque mesmo. Por exemplo, a minha avó fazia essa massa, essa torta com alho no recheio, eu não faço, só uso cebola, tá? Eu vou mostrar pra vocês bem o ponto, tá? Vocês pegam, ó, a pontinha do dedo e vai, ó, fazendo uma farofinha com essa manteiga, até ela encorpar bem, ficar uma farofinha úmida nessa farinha, tá? A quantidade de manteiga é grande mesmo, tá, gente? Não se assustem. Metade da quantidade de farinha que você usa pra manteiga, tá? Ó, gente, esse é o ponto, tá vendo? Ela tá uma farofinha já, ó. Umedecida, né? Molhadinha, tá aqui. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar uma colherzinha de sal, vai jogar, mexer mais um pouquinho e eu vou colocar os ovos. Uma dica minha também, tá, gente? Eu coloco 2 ovos, né, para essa medida e uma gema. Então aqui eu tenho 2 ovos inteiros e uma gema. Pra tigela os ovos e agora é amassar até ela ficar uniforme, tá? Ela não é uma massa que precisa sovar nem nada, então chegou o ponto que eu vou mostrar para vocês, está pronto. Faz uma melequinha no começo que faz parte, mas mão na massa. Eu vou terminar essa massa aqui para vocês verem o ponto, tá? Tiro tudo aqui. Olha o ponto dessa massa, é só juntar. Às vezes, deixa um pouquinho de farinha do seu lado. Se ela estiver muito úmida, você joga um pouquinho de farinha, tá? Ela tem que acertar um ponto, ela não pode mais grudar na sua mão, ó. Ela não gruda mais na minha mão, tá vendo? Ela é uma massa mais assim, como que eu vou dizer, mais molinha mesmo, por causa da manteiga, tá? Ela não precisa ficar sovando nem nada, ó. Juntou, tá pronta. Esse é o ponto, ó. Ó o ponto dessa massa, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar ela num filme, enrolar, ou num saquinho que você tem aí da sua cozinha.
e vai deixar na geladeira. Isso mesmo, descansando. O ideal é que ela descanse 1 horinha, tá? Aqui eu vou fazer com um pouquinho menos de tempo para vocês, para mostrar para vocês. Mas o ideal de 1 horinha já tá bom, ou de um dia pro outro já também tá ótimo, tá? O filminho todo mundo tem em casa, também é simples, tá? Cortou e geladeira. Bancada limpa, faça isso em casa mesmo, mexer com massa faz sujeira, então dá uma limpada para continuar os nossos processos aqui da nossa torta, tá bom? Agora o que a gente vai fazer é o nosso molho bechamel. Ele vai ser importante porque ele vai dar toda a cremosidade e dar uma encorpada no nosso recheio de palmito, tá? Então a gente vai pegar uma panela, vai aquecer essa panela, vai colocar a manteiga, vai derreter essa manteiga, tá? Vou mostrar bem pra vocês aqui. Inclusive depois já fica até um ponto aqui pro molho bechamel, o famoso molho branco, né? Que a gente conhece. Vou explicar para vocês até um processo aqui que faz. Mas outra hora a gente faz um episódio aí só de molhos, tá bom? Derreteu, a gente joga a farinha, a proporção que eu coloquei aí para você, tá? E a gente vai cozinhar essa farinha nessa manteiga. É o famoso rox, não sei como se pronuncia. Ela cozinhou bem, tá? Eu não quero ela muito escura, então eu vou deixar ela cozinhar mais um pouquinho. Cozinhou já uns 3 minutinhos aqui, com o ponto ideal, né? Vamos colocar o nosso leite e mexer bem. Essa farinha tem que dissolver e ela dissolve, tá, gente? Não fica com medo, ela dissolve aqui no leite, vai criar um creminho, tá? O que eu vou falar pra vocês? Eu já vou jogar um pouquinho de sal, bem pouquinho, eu não vou temperar, não vou aromatizar esse leite, como a gente costuma fazer num molho bechamel, como eu faço, depois até outra oportunidade vocês vão ver. Porque isso aqui, ele vai entrar num recheio que já vai estar temperado, tá? A única coisa que eu vou colocar de diferente é a noz moscada, tá? Porque ela dá aquele gostinho especial. Ela vai cozinhar bem, ele tem que ficar mais pro lado mingauzinho mesmo, tá? Esse aqui é o ponto, para vocês verem. Ó, ele não tem que ficar muito mole, tá? Não aquele ponto de molho, por isso que eu coloquei mais aí as medidas da farinha. Se você seguir direitinho, ele fica assim, porque ele vai encorpar o nosso recheio, tá bom? Agora, aquela pincelada aqui de noz moscada, bem pouquinho também, porque noz moscada é forte, tá? A gente não quer que ela roube o sabor, que ela constrói o sabor, tá bom? Está pronto o nosso molho bechamel, tá? Vamos desligar a panela e deixar ela aqui no cantinho. A gente inverte aqui. O fogão é pequenininho, mas cabe 2. Já vou aquecer aqui a nossa panela. Enquanto ela aquece, já põe um fiozinho de azeite. Aqui. Porque a gente vai cortar a nossa cebola bem pequenininha, tá, gente? Depois também eu ensino alguns cortes de cebola, se você não sabe. Vamos lá? Enquanto aquece lá, porque essa cebola vai entrar na panela quente. Aliás, quem estava com saudades aqui, ó, do tempero fundo de panela, vai começar. Cebola pronta, vamos colocar ela na panela. Ó o barulhinho. Já sabe, esse barulhinho aí é essencial para fritar bem a nossa cebola. Fazer aquela diferença no tempero fundo de panela. Já acomoda aqui. Enquanto a cebola vai fritar bem, eu já vou cortar os nossos palmitos. Gente, olha que legal! Você encontra esse palmito em varejão, até em supermercado, tá? Vale a pena comprar esse para fazer essa torta, porque é uma torta de palmito. Então o protagonista do prato é o palmito, porque o de conserva dá aquele gosto, né, mais concentrado, como disse o Jacan, né, mais azedinho, né? Então vale a pena esse que eu uso pra torta, tá? Então a gente já corta, tá? Eu costumo cortar assim, ó, no meio, de novo no meio, pra sentir o pedaço também do palmito, tá? E ó,
Nossa cebola já mudou de cor, é esse o ponto, gente. Ela murchou bem, olha a coloração dela, que diferente. Hora de jogar o nosso palmito. Te mexe bem. O palmito vai fritar também, já vai começar a fritar e cozinhar. Acho que é bem molinho, tá? Enquanto isso, nós vamos pegar a nossa semente de coentro. Cadê ela? Tá aqui. Gente, olha que bacana. Esse é o toque da Paula na receita. Um pouquinho de semente. Dá uma batidinha. Eu gosto de pôr a semente de coentro porque ela dá uma adocicada no recheio, né? O palmito ele é um pouco ácido já. Então, isso aqui traz uma leveza. É uma dica aí. Já falei pra vocês, custa baratinho, vai na feira, vale a pena ter uma sementinha de coentro. Vocês vão adorar o sabor. A gente vai deixar essa semente fritando já no nosso palmito. Enquanto o nosso palmito frita bastante, cozinha, constrói aquele tempero fundo de panela, vamos começar a cortar o nosso tomate, tá? Também bem pequenininho, quadradinhos. Esse tomate é o italiano, eu gosto de usar o tomate italiano e ele tá sem pele, tá, gente? Eu vou colocar com a semente hoje porque não tem problema, aqui é um recheio. Também pode tirar a semente se você quiser, pode colocar com pele também, aí vai ao seu gosto, tá bom? Tá fritando aqui o nosso palmito, agora eu vou jogar o nosso alho poró. Gente, é um cheirinho de alho poró, tá? Um pouquinho mesmo, porque não é uma torta de alho poró. Ele vem ajudar para construir o sabor aqui do nosso recheio, tá? Então vamos fritar também esse alho poró aqui com o palmito, com a cebola, construção do tempero fundo de panela. Agora que a gente deu uma fritada no alho poró, a gente já põe o nosso tomate que já está cortadinho em pequenos pedacinhos. Aqui, agora a gente vai mexer bem, encorpar bem esse tomate. Enquanto ele vai cozinhando nesse recheio, a gente já vai colocando a azeitona. Eu coloquei a azeitona porque minha avó coloca bastante. Se você não gostar, não tem problema. Tem um primo meu que não gosta de fazer sempre essa torta sem a azeitona. Já vou colocar ela na panela. Já vou colocar o nosso tomilho. Vou colocar aqui, ó. Quebra os galinhos. Quebra aqui na mão mesmo, tá, gente? Ó, vai soltando só as folhinhas ali. Mexer bem. Vamos colocar o sal, a pimenta branca e ele vai apurar um pouco esse recheio. Vai curtir bem, vai cozinhar bem o palmito, a pimenta. Mexer bem, agora ele vai cozinhar por uns 10 minutinhos, nós vamos tampar essa panela. Eu quero esse tomate bem dissolvido, né, formando aquela cremosidade no nosso recheio. Uma dica, gente, você vai ter que ficar de olho. Ele não pode ficar muito seco o seu recheio, mas também não muito aguado. Então fica de olho, não simplesmente tampar a panela e deixar daqui uns 10 minutos eu vejo, não. Vai olhando, vai sentindo ele. Se precisar, você coloca um pouquinho de água para ele tirar aquele fundo de panela, né, para que ele dá aquela harmonizada melhor no nosso recheio, tá bom? Eu já vou tampar aqui. Lembrando que o tomate solta bastante água, então fica atento. Que lindo que tá, já tá pronto, eu vou mostrar pra você o ponto. Olha, esse mesmo, tá? No meu fogão, deu aqui uns 7, 10 minutinhos. Na sua casa pode ser mais, pode ser menos, varia de fogão. Mas é isso aqui, o palmito estando molinho, né? O tomate dissolveu. Tá assim, ó, um caldinho já tá pronto, tá? Agora o que a gente faz? A gente experimenta. E já sabe, né? Cozinheiro bom é aquele que experimenta. Muito bom. Só vou colocar mais um pouquinho de pimenta para acertar no final. Já deu. Mais um pinguinho de sal. Importante experimentar antes, tá, gente? Para dar aquela finalizada. Vou mexer. Agora eu vou colocar o nosso orégano fresco. Eu vou dar uma cortadinha nele. Vou colocar ele aqui. Mexemos aqui e agora a gente vai colocar o nosso molho bechamel, que está aqui do nosso ladinho, que ele vai dar toda a diferença e encorpar esse nosso recheio. Vou mostrar para vocês também um pouco, tá, gente?
gente começa a encorpar. Olha que lindo! Olha como mudou já a cor do nosso recheio, ele tá maravilhoso. Mais 5 minutinhos para cozinhar com esse molho bechamel, vai estar pronto. Logo mais a gente vai rechear a nossa torta. Desligamos o fogo porque ele está pronto. A gente pega a nossa cebolete e as nossas salsinhas, pica ela bem picadinho e finaliza o nosso recheio. Pessoal, mexeu bem. Recheio pronto, só que falta um detalhe, ele precisa esfriar bem para entrar na massa da torta, porque senão ela fica embrumada. Não pode nunca recheio quente em nenhuma torta, tá bom, gente? É uma dica aí para vocês. Enquanto ele esfria, o que você faz? Dá uma ajeitada aqui na sua cozinha, na sua bancada, porque você vai precisar de espaço para abrir a massa, tá bom? E agora a parte mais legal, com certeza você vai se divertir montando a sua torta, ainda mais se for a primeira vez. Eu vou te ensinar passo a passo, não tenha medo, é simples. Só seguir direitinho o que eu estou falando que você vai dar super bem. Vamos lá, tirei a massa da geladeira, ela descansou bem, tá aqui. Lembra que eu te falei dos saquinhos? Então você vai tirar, ó, tenho 2 aqui, tá? Você abre ele, porque a sua torta é uma torta grande. Ó, abriu ele, pra virar um só. Isso é uma dica, tá, gente? Pra facilitar. Se você não tiver saquinho, quiser abrir mesmo aqui, polvilhe um pinguinho só de farinha, tá? Abre direitinho pra massa não grudar muito, mas pouquinho de farinha, não vai ficar colocando muito. Aí abre aqui, ó. Tenho 2 saquinhos abertos, tá vendo? Bonitinho. Já pegar a nossa massa, nós vamos cortar a nossa massa num pedaço maior, porque é uma torta grande e a tampa ela não precisa de muita massa, tá? Ó, você vai abrir a massa, mas não fazer como a gente faz no pão, né? A gente vai fazer assim, ó. Por isso que eu coloco até apoio, eu acho que é uma maneira mais simples, você vai achar a sua, ó. Você vai abrir e empurrar ela, tá vendo? Você pega a sua forma e você faz assim. Sobrou bastante espaço, você vê que você vai conseguir inclusive deixar ela bem em pé do lado. Então já tá bom, não preciso abrir mais, tá? Isso depende da forma que você for usar. Ó, tirei o saquinho, tá? Pego a forma, coloco do lado, olha que simples. Por isso que o saquinho ele facilita a sua vida, ó que bacana. Você vira, já tá quase pronta. Tá? Ó, você vai colocar ela inteirinha aqui. Vou tirando o saquinho, tirei e vou acomodando. É acomodar mesmo, tá, gente? Ó, põe até o finalzinho, aperta ela com delicadeza. Essa massa ela é muito delicada. Você vai dando forma para sua torta, tá? Olha que bacana. Preenchi tudo, eu deixei ela bem rente no fundo. Sobrou aqui essas massinhas. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar ela, cortar. Eu já tenho prática em abrir, né? Eu já sei o tamanho, já faço isso bastante. Às vezes você vai fazer pela primeira vez, então às vezes a sua torta ficou um pouquinho, você percebeu que ela ficou um pouquinho mais fina na lateral, né? Não tá tão uniforme como a outra. Você pega aqui, ó, massinha de modelar, vendo? Modelei esse lado. Paula, como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e ponho na sua massa, grudo bem. Massa prontinha aqui na nossa forma. Vamos colocar o nosso recheio, que já está morno, está frio, para dentro e a gente começa a acomodar ele, tá? Paula, qual a altura do recheio? Do jeito que você quiser. Eu gosto de bastante recheada, tá, gente? Ó, então, eu coloco bastante recheio. Ah, Paula, eu gosto de mais baixinha. Paula, sobrou esse recheio, o que eu faço? Congela, você vai ter um recheio pronto aí para um pastelzinho, para um pãozinho recheado. Tem várias utilidades esse recheio, tá? E pode congelar. Agora nós vamos abrir a nossa tampa. Dá para fazer essa torta também aberta? Dá. Mas é um outro jeito de fazer, que uma outra vez eu faço uma outra receita para vocês, tá bom? Outro saquinho por cima. Nós vamos abrir essa massa, ó. Vai modelando, abrindo, ó. Ó, empurrando ela. Empurra. Abriu, abriu. Eu já abri num tamanho bom, já tenho prática, mas você, uma diquinha, ó. Vem aqui com a sua forma, ó. Abrir até um pouquinho mais.
deixa ela mais fininha em cima. Eu gosto, né, da massa mais fina, ó. Ela tá toda uniforme, ó que bacana. Toda uniforme, ela não tá maior de um lado, menor do outro. Então vai sabendo trabalhar essa massa. Você vem aqui, ó. Por isso do saquinho, ó que legal o saquinho. Ele te dá firmeza, tá? Você vem, ó, virou e colocou em cima a sua torta. Ó, fechou bem. Que legal. A gente tira o saquinho. Vamos cortar essa massa que tá sobrando. Às vezes sobra, tá, gente? Massa, às vezes não sobra, depende da tua forma, tá? Eu vou deixar escrito aqui o tamanho da forma, a medida da massa. Depende do jeito que você abre. Lembra que eu deixei aqui, ó, um pouquinho faltando? Você vem e empurra. Vai unificar a borda com a tampa. Ó que bacana, ó. Você vem aqui, ó, empurra aqui, ó, e vai apertando. Quando você for abrir a sua massa, você já pré-aquece o seu forno a 180 graus, tá? Essa é uma massa que ela tem que entrar com um forno quente, tá? Eu já tinha aquecido o meu forno, esqueci de falar pra vocês. Você pode fazer uma bolinha, colocar dentro para dar uma forma pra tua massa, pôr no meio. Ou você pode fazer assim, ó, que bonitinho. Minha avó também fazia essa. Lembrando da minha avó, que delícia. Faz um erro. Ó, vai ficar bonitinha essa torta. O que a gente vai fazer agora? Pincelar. Eu gosto de pincelar, tá, gente? Ó, essa aqui é uma massa, eu congelo essa massa, porque dá pra usar. Ou às vezes sobrou um recheiozinho, você abre ela, faz um pastelzinho, dá pra fazer, tá bom, gente? Aqui a massinha. Agora nós vamos pincelar essa torta, tá? Porque ela vai ficar com uma cor muito mais bonita. Uma gema de ovo e uma gotinha de água bem pequenininha que você põe. Só um sustinho, ó. Pronto. Aqui. Um pincelzinho de pincelar. Se você não tiver, você pega a colher, atrás da colher, isso aqui é um garfo, mas tem a colher aqui, ó. Você pincela por aqui, tá? É uma dica também. Ou com o dedo mesmo, como eu fiz lá no Masterchef no desespero, não achava, ó. O pincel fui lá no dedo, tá? E agora você pincela a sua torta, ó. Em todos os cantos, de todos os jeitos, bem bonitinha, com paciência, não muito forte para não amassar essa torta, essa massa. Torta pronta para colocar no nosso forno, vai até uns 25 minutos. 180 graus a 220 graus, tá? Você mantém lá. E ou, de repente, seu forno é muito mais forte, né? Varia de forno. Quando ela estiver bem dourada, ela já tá pronta, tá bom? Está aqui pronta a nossa torta de palmito, aquela que eu fiz no Masterchef Brasil. Só uma dica, pessoal. Antes de servir, de desenformar, dá uma esfriada na torta, porque a massa é delicada para ela não ficar tão quebradiça, tá bom? Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, aprenda aquele tempero fundo de panela, porque aqui no Colher de Paula, cozinhar é para todos!